Esse é o cálculo recap com a aula 17, onde a gente vai resolver a equação do calor utilizando a transformada de Fourier. Então, a gente vai pensar no problema da condução do calor em uma barra infinita. Então, a gente tem uma barra unidimensional. Essa barra tem uma distribuição inicial de temperatura, U de x0 igual a F de x. E a gente está pensando nessa barra como indo de menos infinito até mais infinito. Uma barra infinitamente longa. Isso, é claro, não existe. A gente poderia pensar em barras muito longas, poderia pensar nelas dessa forma. A maneira com que o calor evolui a partir dessa condição inicial é dada por essa equação. A função U de x e t, que descreve como o calor evolui na barra, tem que satisfazer essa equação, del U del t igual a c quadrado del 2U del x2. Então, o método que a gente tem para resolver essa equação é aplicar a transformada de Fourier na equação 1, em relação à variável x. Aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a maneira com que a gente pensa isso é a seguinte: a gente pensa no t para cada valor específico como constante e aplica a transformada de Fourier na outra variável, na variável x. Um detalhe importante é que para isso a função da distribuição inicial de temperatura, o problema, a barra tem que ser infinita, e de menos infinito até mais infinito. Se a barra não fosse infinita, a gente não poderia aplicar a transformada de Fourier, porque ela está definida para funções de menos infinito até mais infinito. Se a barra tivesse um início, por exemplo, a barra fosse semi-infinita, ela fosse de 0 até infinito, a gente poderia aplicar daí, em vez da transformada de Fourier, poderia aplicar a transformada de Fourier de senos ou a transformada de Fourier de cossenos, que são para funções definidas só no semi-eixo. E qual das duas a gente iria aplicar dependeria de uma terceira condição que seria necessária, que é o ponto inicial da barra teria que ser um dado adicional do problema, como que a temperatura se comporta quando o tempo passa. Então, U de 0t teria que ser dada também, ou o x de 0t, que descreveria como que a variação de temperatura ocorre nesse ponto inicial, e dependendo de qual dessas duas informações a gente tivesse, isso diria se a gente deve utilizar a transformada de Fourier de senos ou a transformada de Fourier de cossenos. Se a gente aplicar a transformada de Fourier na equação 1 em relação à variável x, então esse é um cálculo, essa primeira parte é um cálculo um pouco informal, que eu posso passar a derivada para dentro da transformada. Isso vem do fato de, com condições razoáveis, como eu estou integrando em relação a x, poder jogar uma derivada em relação a outra variável, em relação à variável t, para dentro da integral. Se eu puder aplicar o teorema de Fubini na função U de xt, isso me garantiria poder fazer essa conta. Então a gente vai supor que isso dá certo, apesar de não conhecer a U ainda, mas a gente vai, uma conta formal, vamos ver o que a gente vai obter no final. Então eu jogo essa derivada para dentro. Agora que eu joguei essa derivada para dentro, eu posso trocar del U del t usando a equação 1. Del U del t é c quadrado del 2U del x2. Agora eu tenho a derivada dentro da transformada em relação à variável que eu estou transformando. Então aqui se aplica aquela regra da transformada para a derivada de uma função. C quadrado é uma constante, então eu posso, pela linearidade, tirar aqui de dentro da transformada, e eu ganho menos w ao quadrado transformada de u no lugar da transformada da segunda derivada de u. Escrevendo de maneira mais sucinta aquela equação, a gente fica com del t de u chapéu da transformada igual a menos c ao quadrado w ao quadrado u chapéu. E a gente pode perceber que isso aqui agora é uma EDO. Isso é uma equação que depende só de uma derivada. Então, essa foi a vantagem de utilizar a transformada.
Agora eu tenho uma equação que depende só de uma derivada em relação a t, e apesar da notação aqui ser um pouco mais elaborada, a equação que eu estou tentando resolver, a EDO que eu estou tentando resolver, é uma função cuja derivada seja igual a ela mesmo vezes uma constante, né? Essa constante, no caso, menos c ao quadrado w ao quadrado. E não é difícil da gente ver que uma equação desse tipo tem uma solução da forma e na menos c ao quadrado w ao quadrado t, que multiplica uma constante qualquer, só que aqui a gente tem que tomar cuidado que é uma constante qualquer em relação à variável t. Então é um cara que ainda pode depender do w. Então a gente está se aproximando da transformada da solução, falta apenas a gente determinar essa b de w, essa constante. E a gente pode determinar ela aplicando a transformada de Fourier na condição inicial, né? Então a condição inicial era você ter prescrito, né? O problema te dá qual é a distribuição inicial de temperatura, então U de x no tempo zero tem que ser dada para todo x. Isso era uma função f de x, então se a gente aplicar a transformada, a gente vai ganhar a transformada dessa f de x, né? Que eu denotei aqui f chapéu de w. Agora, por outro lado, isso daqui é o chapéu de W0. Por quê? Porque a gente pensa em aplicar a transformada nessa função como fixar a constante t e aplicar a transformada na outra variável. Então a gente ganha o chapéu de W0 e substituindo t igual a zero aqui, exponencial de 0 é 1 e sobra apenas o b de w. Então a gente descobriu que o b de w é a transformada de Fourier da condição inicial. Dessa forma, a U chapéu é a F chapéu vezes Z na menos C ao quadrado W ao quadrado T. Então a gente descobriu a transformada da solução U de xt. A gente precisa agora retornar da transformada para a função U de xt. E a gente consegue fazer isso aplicando a transformada inversa de Fourier. Então, a U de xt é a transformada inversa da U chapéu, que por definição é 1 sobre a raiz de 2π vezes a integral de menos infinito até infinito da f chapéu de w, e na menos c ao quadrado w ao quadrado t, né? Isso aqui tudo é a U chapéu, que multiplica e na iwx dw. Assim a gente obteve uma solução para a equação do calor. Então, se você tiver uma distribuição inicial de temperatura, você pode calcular a transformada dessa distribuição inicial e a solução é dada por isso. Então, a gente já consegue escrever uma solução para a equação do calor numa barra infinita em termos de uma integral. Para esse caso específico, a gente consegue, em vez de escrever essa integral em termos da transformada da distribuição inicial de temperatura, a gente consegue colocar a própria distribuição inicial de temperatura. Então, aqui a gente já tem uma solução, mas eu vou seguir fazendo uns cálculos para escrever essa solução de uma outra forma. Então, o primeiro passo é substituir no lugar da f chapéu a definição da transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier da f chapéu é a integral de f de v e na menos iwv dv, vezes 1 sobre a raiz de 2π, que eu já uni a esse termo que já existia. No próximo passo, a gente joga essas duas exponenciais para dentro e troca, usando o teorema de Fubini, o dv e dw de lugar. Se a gente troca o dv e o dw de lugar, se essa integral de dentro passa a ser em relação a w, né, com todos os termos juntos, eu posso perceber que o f de v passou a ser uma constante dentro dessa integral em relação a w e posso tirar ele para fora. Então esse que é o grande truque, é que agora isso aqui deixou de depender da condição inicial do problema. Então sempre que eu tiver a equação do calor numa barra infinita, vai ser essa função específica que vai aparecer. Então vale a pena a gente se esforçar um pouco para tentar fazer essa conta explicitamente. E a gente pode fazer isso, em primeiro lugar, usando a fórmula de Euler, para perceber que e na iwx menos wv é o cosseno de wx menos wv
mais I seno de Wx menos WV, que multiplica a exponencial integrada em relação a W. O segundo passo é eu perceber que essa exponencial aqui é uma função par da variável W. Então, quando eu multiplicar ela pelo seno aqui na parte imaginária dessa conta, como o seno é ímpar em relação a W, eu vou ter uma função ímpar, e a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é zero. Então essa parte do seno vai deixar de existir. E de modo análogo, o cosseno é par, a exponencial é par, então eu vou estar integrando uma função par na parte real. E isso então é 2 vezes o valor da integral de 0 até infinito do cosseno de Wx menos Wv, que multiplica e na menos c ao quadrado t w ao quadrado dw. E isso tudo aí jogado dentro da integral, né, multiplicado por f de v integrado em relação a v. Agora, o último passo é eu perceber que essa integral em relação a w aqui, eu aconselho você talvez a tentar pensar um pouquinho, escrever no papel com cuidado. Esse cara, menos de uma constante, ele é a transformada de Fourier de cossenos, né, onde em vez de onde quem está fazendo o papel do x usual na transformada de Fourier é o w aqui, a transformada de Fourier de cossenos aplicada em x menos v de e na menos alguma constante positiva vezes x ao quadrado. Isso é uma informação que a gente tanto calculou em aula como tem na tabela do livro. Além de uma constante aqui, que aparece aqui, a transformada de Fourier de cossenos desse cara aqui é e na menos x menos v ao quadrado dividido por 4c ao quadrado t dividido pela raiz de 2c ao quadrado t. Então a gente obteve aqui uma solução, né? A gente consegue escrever a solução da evolução do calor como 1 sobre a raiz de 2π vezes essa integral que depende apenas da função inicial. Então, se eu tenho a distribuição inicial de temperatura, eu poderia simplesmente colocar ela aqui dentro e chegar diretamente na solução da equação do calor. Então, por exemplo, se eu tivesse a equação do calor com uma distribuição de temperatura dada por 2 cosseno de x mais 2 no intervalo com módulo de x menor do que π e 0 no resto todo da reta, eu poderia direto dizer que a equação que descreve a evolução da temperatura é 1 sobre a raiz de 2π vezes a integral de menos em π até π de 2 cosseno de v mais 2 dividido pela raiz de 2c ao quadrado t, que multiplica e na menos x menos v ao quadrado dividido por 4c ao quadrado t dv. E para muitos propósitos práticos, essa solução é mais do que suficiente. Tá? É uma solução em termos de uma integral, mas que a gente numericamente pode calcular e entender, a partir de simulações, por exemplo, o comportamento da função. Então aqui eu tenho um exemplo de um código bem curto, aonde a partir eu defini a função u de xt como aquela integral específica lá que eu defini, e aqui tem uma animação que mostra a distribuição inicial de temperatura, que seria dada por essa curva aqui, e a linha azul descreve como que a temperatura iria se espalhar nessa barra com o passar do tempo. Então ela iria decair rapidamente no início, ponto inicial, e iria se espalhar pela barra, depois teria um decaimento muito mais lento. Essa aula foi baseada na segunda parte da seção 12.6 do livro do Kreisig Matemática Superior para Engenharia.